Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos estudar português. E em português, nós vamos falar sobre preposição. O que é preposição? Preposição é uma palavra que vai ligar a uma outra palavra. E talvez com certeza, vocês já usam a preposição e não sabem que está sendo usada. Então, como eu falei, que a preposição, ela liga uma palavra à outra, dando sentido à frase. E lembre-se também que a preposição não flexiona, ou seja, não tem feminino, masculino e não tem plural. Ela fica invariável, não flexiona. Nós estamos começando essa semana com o nosso módulo 4. E na página 10, vai estar falando daquele livro que eu sei que vocês gostaram, amaram de ler, que é Viagem ao Centro da Terra, no capítulo 8, na página 10. Vocês lembram do nome do professor? Quem lembra do nome do professor? Vamos ver se vocês realmente leram o livro. O nome do professor é Lindenbrock. Lembram? E o nome do sobrinho dele? Quero ver você lembrar ainda. Axel. Né? Então, da página 10 até a página 16, 17, vai estar falando sobre a viagem ao centro da Terra, capítulo 8. Tem a leitura e tem a interpretação. Ao final da página 17, vai estar explicando o que é um romance de ficção científica, que nada mais é que um texto relacionado a conhecimentos científicos, que tem como base estudos científicos, ou então a tecnologia, que vai criar situações extraordinárias e inimagináveis. Então, da página 10 a 17, a interpretação de texto. Aí nós vamos dar um pulinho, falando também, na página 18, já é a continuação uma parte do livro, da Viagem ao Centro da Terra, no capítulo 11. O que será que aconteceu neste capítulo? Depois vem de novo a interpretação, e isso vai até a página 25. Na página 23, está explicando que vocês lembram, quando nós trabalhamos narrador, todo texto que tem romance, ele tem o narrador, que pode ser narrador observador ou narrador personagem. O narrador observador vai só narrar a história, não aparece na história. Quando o narrador, como quem está contando, aparece na história, aí ele vai se tornar em narrador personagem. Então, um texto, ele é constituído de protagonista, que é o personagem principal da história, do romance. Temos o antagonista, que é aquele adversário do protagonista, e tem aqueles que fazem o papel secundário, que vai trabalhar junto com o protagonista. Vai ter uma participação menor na história, mas não quer dizer que seja menos importante. Terminada essa parte, nós estamos finalizando na página 25, realmente fixando o texto narrativo, que é um romance que apresenta alguns dados, algumas características principais. Vai falar de novo sobre o narrador, que é quem conta, quem narra a história, o protagonista, que é o personagem principal, o antagonista, que é o adversário do protagonista, e os personagens secundários. E tem também, falando também sobre o espaço, que é mais ou menos o tempo onde acontece essa história. Depois vamos dar uma puladinha, vamos estar explicando na página 28 e 29 o que são preposições, que é o que eu havia falado no início da aula, né? Que são as preposições, elas ligam palavras indicando uma relação de sentido entre elas, conforme o contexto. Agora, quando duas ou mais palavras fazem a função de preposição, aí nós temos uma locução prepositiva. Nós temos como preposições, no dia a dia e no trabalho, vocês vão acabar acostumando com essas palavras.
As preposições nós temos a, de, por, com, entre, sob, sobre, desde, sem, contra, para. Aí vem as locuções prepositivas. Abaixo de, atrás de, acima de, graças a, ao lado de, em frente a, de acordo com, até a, perto de e em vez de. Essas são as locuções prepositivas. O que são isso? São duas ou mais palavras que fazem o sentido de uma preposição. E preposição, nós já falamos que são palavras que vão ligar a outras palavras, dando sentido ao contexto. Na produção de texto, nós vamos, de novo, fazer uma produção de texto que tenha parágrafos. A tia Cristina não quer mais trabalho de menos de 8 linhas. Como vou fazer? Essa produção de texto, ela é bem legal, porque você vai ser o narrador e você vai aparecer na história um ser imaginário. Vocês vão criar esse ser imaginário que vai estar com você nesta história. Então, vocês vão reparar que a produção de texto tem uns itens para serem seguidos. A primeira parte, que nós chamamos de introdução, vocês vão responder quando aconteceu a história, quem participava dessa história e onde aconteceu, qual foi o espaço que isso aconteceu. Aí, o desenvolvimento, vocês vão contar a história. E, por último, vem o final do texto. Tá? Então, a produção de texto, temos que ter a introdução, que vai se dar o início, há quanto tempo, local, vocês vão contar quem são os personagens, aí depois vem abaixo, vem o desenvolvimento, que é a história contada, e abaixo, no final, vocês estão terminando a produção de texto. Então, procure fazer com uma letra bem caprichosa, não fique contando as linhas, use bem a criatividade, que vocês têm muito para desenvolver esse lado. Vamos dar xoxô para a preguiça, que eu tenho certeza que vocês vão fazer uma ótima produção de texto, porque, afinal de contas, sexto ano está aí. Vocês têm que estar, olha, tinindo em português e produção de texto. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Então, módulo 4, vamos trabalhar das páginas 8 até a página 30, que é antes dessa semana toda de trabalhos, ok? Quinto ano, até a próxima. Tchau, tchau.